Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Hoje nós estaremos realizando o nosso último estudo de uma série de estudos referente aí ao livro A Ética do Casamento Judaico, aqui do pastor Davidson. Já ele vai estar conosco aqui online. Ele também escreveu esse livro, Salmos 23, ou seja, revelações originais do Salmo 23. Vale a pena você acessar, vale a pena você ter acesso, melhor dizendo, a esse livro. Eu disse acessar pelo seguinte motivo. Talvez você queira ver as exposições do pastor Davidson desse livro, Salmo 23. Então, eu vou te dar 3 opções. Opção número 1 é, de fato, você adquirir aí esse livro, Revelações do Salmo 23. Opção número 2 é você poder acessar, então, a nossa página, porque ele veio também trabalhando esse livro conosco. E opção número 3, você pode acessar o canal dele, Davidson Bignon, e aí você vai poder, então, ter acesso não só a esse conteúdo, como outros conteúdos também. E eu quero, sem demorar, eu quero convidar o pastor Davidson para que esteja aqui conosco. E aí nós vamos iniciar, então, a nossa manhã, né, com ele. Pastor Davidson, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, pastor Aderson. Shalom, shalom a todos. Shalom. E aí, muito frio aí no Rio de Janeiro? Está chovendo, mas não está frio, não. Está até um pouco calorento, né? Mas se bem que eu Uhum. sou muito calorento, né? Eu sou homem do fogo. Então, eu sinto muito calor. Tá explicado, tá explicado, então, é isso É, aí. Pastor Davidson, vamos orar e depois falar um pouquinho como que vai ser o andamento desse dia, pode ser? tudo bem. Vamos orar então. Vamos lá, então. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos fortalecido. Pedimos que o Senhor use essa live para comunicar a cada vida, a cada coração que irá se conectar a nós. Que seja bênção, que seja edificante, que possa fortalecer também. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Pastor Davidson, estamos chegando ao final, não é verdade? Nós estamos aí, viemos aí, se não estou equivocado, cerca de 2 meses ou um pouco mais, trabalhando com o seu livro A Ética do Casamento Judaico, né? Aí ele ali colocando, ó, a Ética do Casamento Judaico. E estamos chegando ao final da exposição do seu livro, né? Na semana passada demos aí uma pincelada a respeito do machismo, feminismo, né, que no início o feminismo entrou aí com uma perspectiva boa, né, mas em algum momento algumas distorções começaram a acontecer e hoje nós iremos encerrar. Fala um pouquinho para a gente o que você tem idealizado aí, por gentileza? Então, nós vamos encerrar hoje com a parte da conclusão, que ela é curtinha, né, do livro. E assim a gente vai coroar essa série de vídeos que fizemos, né, dessas aulas, todas baseadas no livro da Ética do Casamento Judaico. Então terminaremos hoje, se Deus quiser. E na próxima semana, como a gente já havia anunciado aqui, né, vamos começar uma série curta, não é uma série longa,
mas uma série curta sobre o livro de Abacuque. E a gente vai começar a destrinchar capítulo por capítulo, versículo por versículo, inclusive dando uma olhadinha no hebraico, né, que é a língua original do livro. Então a gente vai usar bastante aqui o software da Bíblia e vamos seguir por aí. Quem sabe depois, quando terminarmos Abacuque, a gente consegue pensar, né, no outro tema também, já chegando para o final do ano, a gente tem esse planejamento também, né? Então vai ser bastante interessante estudarmos o livro de Abacuque. Joia, joia. Então, queridos, olha aí, coloca aí na sua agenda, né? Alguns falam, coloca aí no terminando. Na outra semana nós já iremos iniciar falando sobre o Abacuque, um livro tão importante para esse momento, um livro tão contextualizado para esse momento. Então, eu quero te incentivar, quero te encorajar a estar conosco. Pastor Davis, eu vou sair de cena para que você possa ter total liberdade e fique à vontade para ministrar a nós nessa manhã, tá bom? Ah, sim. Vamos então compartilhar aqui a tela, assim que você conseguir liberar. E Uhum. a gente começa a falar então do livro, né? Aqui na nossa tela você consegue ver aí a conclusão do nosso livro. Vamos então fechar aqui, percebendo algumas chaves, né, que foram usadas ao longo do nosso curso aqui, das nossas aulas. Então a gente vai, acredito eu, fechar com chave de ouro, né? Então estamos aqui na conclusão. Ao reconhecer o Antigo Testamento, especialmente a Torá, como escritura cristã, a Igreja herdou grande dose de instrução moral, advertências, exemplos, alta inspiração e fé moral, que aumentou incomensuravelmente os recursos éticos do cristianismo. Então, aqui tem um parágrafo interessante que fala para nós da herança que a igreja recebeu da Torá, né, que é o Pentateuco. Grande parte da ética judaica, aliás, toda a ética judaica, né, ela tem a ver com essa postura moral. Ela tem essa preocupação, não apenas em parecer ter uma moral ou ser alguma coisa, mas em ser na essência. Então, tanto essa ética moral, né, essas leis morais, elas tanto norteiam a religião judaica propriamente, quanto também, como nós a herdamos, ela também norteia a nossa vida comum, né, aqui na Terra, como cristãos mesmo. E é interessante que aparece aqui a palavra instrução, né, que eu fiz questão de usar, instrução moral, né? Por quê? Porque a palavra instrução é o significado, é a tradução da palavra Torá. Torá significa instrução. Então, a gente percebe aqui que mais do que um compêndio de leis, mais do que um conjunto de regras do que pode, do que não pode, o Pentateuco, a Torá, ela apresenta para nós essa ideia de instruções que vão fazer bem para a nossa vida, vão nos ajudar a ter uma vida melhor. É muito interessante, então, você aprender, assim como eu também, né? Aprender a quebrar esse tabu da nossa cultura ocidental, que fica dizendo que, olha, seguir regras é sempre ruim. Seguir regras é uma camisa de força que te prende e você não consegue fazer o que realmente você quer. Então, em primeiro lugar, o nosso coração é enganoso. O coração do ser humano é enganoso. O que eu acho que me faz feliz pode não me fazer feliz na verdade, porque o meu coração costuma me enganar. Então, aquilo que eu penso que é essa liberdade plena, total, de eu fazer o que tem na cabeça, isso é uma ilusão, não é? É claro que temos que lutar pelas nossas liberdades enquanto cidadãos, né? Já que vivemos em um país que há liberdade de expressão, inclusive é cláusula pétrea, né, da nossa Constituição Federal.
Então, abrir mão dessas cláusulas pétreas, essas cláusulas que não se pode mexer, isso é flertar, né, com um tipo de pensamento totalitário. E a gente não quer isso. Nenhuma nação livre quer flertar com o totalitarismo, seja de qual área for, né? De qual área esse totalitarismo vier. Mas a questão é que nós temos que aprender o seguinte, que quando nos submetemos à Torá, às instruções de Deus, a gente consegue ser mais feliz por fazer isso. E isso em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área espiritual e na área familiar, na área do casamento, na área da família, que é a área que estudamos aqui ao longo dessas aulas. Mas vamos continuar aqui, né? A principal conquista dessa questão dos recursos éticos, né, do cristianismo, a principal conquista foi, sem dúvida, o fundamento teocrático da ética como a vontade de Deus, santa, fiel e boa. O que é o fundamento teocrático? Em que Deus governa a nossa vida. Teocracia significa governo divino. Então, não é que eu faço o que eu quero. Na verdade, eu estou submetido, o governo da minha vida está submetido à vontade de Deus. É bonito a gente falar assim, né? Na igreja a gente fala bastante isso, pregadores pregam assim, cantores fazem músicas cantando que a gente quer estar no centro da vontade de Deus, enfim. Mas, às vezes, a gente não tem a dimensão do que é fazer como Jesus disse, né? Que é cada um tomar a sua cruz e segui-lo. Ou seja, deixar morrer o ego, deixar morrer as vontades individuais para fazer a vontade de Deus. Essa é que realmente deve prevalecer na vida de cada um de nós. Por isso a teocracia. Aqui é a teocracia que tem a ver com o domínio de Deus sobre a minha vida em particular, sobre a vida daqueles que têm esse propósito, esse desejo de que Deus esteja governando, né, a sua própria vida. Então, a principal conquista do cristianismo, né, dessas questões éticas, ao reconhecer a Torá, sem dúvida, foi o fundamento teocrático da ética como a vontade de Deus, que a vontade de Deus segundo Romanos capítulo 12, né? Ela é santa, fiel e boa, tá? Portanto, a gente se submete às instruções divinas, à vontade de Deus, a gente está fazendo o bem para nós mesmos. Uma ética que se baseava naquilo que Deus já fizera como Criador e Redentor do seu povo. Assim, o Decálogo, os 10 mandamentos, né? Começa com: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso aqui a gente vai ver mais à frente aqui, que está registrado em Êxodo capítulo 20. Quando o próprio Deus, ele se apresenta, né? Aliás, deixa eu abrir aqui o texto aqui de Êxodo capítulo 20, né? Aqui, ó, Êxodo capítulo 20, versículo 1. Nós estamos aqui na Almeida Corrigida Fiel. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor Deus. Aqui, ó, o texto que a gente leu. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então aqui nós temos uma apresentação do próprio Deus, antes dele falar das 10 palavras, dos 10 mandamentos, que em hebraico é 10 palavras, literalmente, né? Então, eu sou o Senhor teu Deus, ele se apresenta. O Senhor aqui é o tetragrama sagrado, é letra maiúscula, posso até colocar aqui uma versão que aparece para a gente o original, né? Então, aqui, ó, eu sou o Senhor. Para você ver aqui, ó, é Yehová ou Yahweh, né? Como eu acho que deve ser a provável pronúncia do nome de Deus. É o nome próprio de Deus revelado para Moisés mesmo, no capítulo, lá em Êxodo, né? Antes do capítulo 20, lá em Êxodo 3, quando ele se apresenta a Moisés. Então, eu sou o Senhor. Eu não sou qualquer um Deus, eu não sou qualquer uma pessoa, né? Eu sou o Senhor, o teu Deus, o teu Deus pessoal, o Deus que trabalha com você, né? Aqui, ó, em hebraico é Elohim,
que é o nome mais genérico para Deus, o título genérico para Deus, né? Então, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, né? Então, é muito interessante a gente perceber como Deus se apresenta assim, né? Logo de cara ele vai mostrando, antes de falar da lei. Quando ele se apresenta como Senhor teu Deus, Yahweh, o Deus pessoal de Moisés e de todo o povo, e coloca aqui no currículo, né, que eu te tirei da terra do Egito, da casa de servidão, aqui ele está mostrando quem ele é e que ele tem toda a autoridade para fazer o que ele vai fazer mais à frente, que é trazer a lei, trazer as instruções para que o povo seguisse. Então vamos seguir aqui, né? Ao passo que a aliança é igual que ligava Israel ao seu Deus, não num vínculo natural, como se Deus fosse um ancestral mais remoto, mas num relacionamento moral que se originou na escolha, promessa e libertação da parte de Deus, às quais Israel correspondeu com obediência e confiança gratas. Então, esse relacionamento conferiu uma qualidade sem paralelo de humildade e confiança ao pensamento ético judaico. Humildade e confiança, por quê? Né? Humildade, é tanto humildade. É reconhecer que Israel não é dono do seu próprio nariz, mas que está submetido completamente à ação divina, ao direcionamento divino, e confiança, porque a confiança tem a ver com o amor de alguém que já convive com alguém. Né? Então, porque há um relacionamento, porque há uma convivência, essa convivência gera confiança. Tá? Então, essa humildade e essa confiança são parte do pensamento ético judaico em geral, inclusive naquilo que envolve as questões familiares, que a gente está estudando ainda, né? Terminamos hoje. Então, corretamente entendida, a obediência não procurava obter o favor divino, mas era inspirada por esse favor divino. Então, primeiro o povo de Israel recebeu o favor divino, recebeu a bênção de Deus, e porque recebeu a bênção de Deus, em resposta, Israel vai é, se apresentar como um povo obediente. É essa mesma lógica que a gente percebe, né, na relação, por exemplo, quando a Bíblia diz que a mulher deve se submeter ao seu marido, né? É essa submissão, a submissão que tem a ver com a missão que a mulher tem de estar auxiliando o marido. E essa submissão, ela é feita em amor. Então, porque a mulher, né, a esposa, já tem um relacionamento com o seu marido, ela ama o seu marido a ama, ela se sente abraçada por esse amor, alcançada por esse amor, protegida por esse amor. Então, por causa disso, ela tem prazer em ser inspirada por esse amor do marido e estar cumprindo bem o seu papel de ser alguém que ajuda o seu marido. Portanto, ela não é subserviente como alguém inferior, mas ela, por escolha própria, se define como ajudadora do marido para que a casa seja construída e mantida de um modo saudável. Né? Então, tudo isso, olha, está atrelado ao próprio pensamento ético judaico, que está submisso em amor também a Deus. Né? Então, tudo encaixa, né? Tudo vai se encaixando. O próprio Decálogo, ou seja, os próprios 10 mandamentos, né? Perpetuando ideais ainda mais antigos, é um documento ético notável, sendo que a sua forma tradicional abrange um código duplo de deveres, que vai, né, do versículo 3 ao versículo 12, que são os deveres religiosos, vamos ver aqui daqui a pouco, e também deveres sociais, do 13 ao 17, tá? Então vamos voltar aqui para a Bíblia. Vamos ver aqui do versículo 3 ao 12, que é parte religiosa, que é a primeira parte, na verdade, né, dos 10 mandamentos. Então, seguindo aqui no versículo 3, depois que ele se apresenta, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, a cada servidão, por isso não terás outros deuses diante de mim.
Deus requer exclusividade. Por quê? Porque Deus também chamou o povo exclusivo para ele. E Deus, ele que requer exclusividade porque ele ama o ser humano com exclusividade, né? Então, eticamente, é perfeitamente cabível, encaixado e faz todo sentido quando a gente também corresponde à exclusividade que Deus designou também a cada um de nós, né? Então não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, não é para tentar representar Deus como uma imagem de escultura. Por quê? Porque o próprio Deus, quando nos criou a sua imagem e semelhança, ele próprio já cuidou de trazer na terra uma representação dele próprio, que somos nós. Somos representações vivas e não representações mortas, como é uma imagem de escultura. Mas somos uma representação viva de um Deus vivo. Portanto, uma representação perfeita. Especialmente Cristo, quando veio à Terra, ele foi a representação ainda mais perfeita do que o homem deveria ter sido se não houvesse pecado, né? Se não houvesse caído. Bom, versículo 5, não te encurvarás a elas, a essas imagens de escultura, né? Não te encurvarás a elas e nem servirás, porque o Senhor teu Deus, aqui ó, novamente, o Senhor, né, Yahweh, o tetragrama, o teu Deus, está se identificando como Deus do povo. Então, eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, porque Deus é zeloso, ele exige exclusividade e zelo também na adoração. Não é? Versículo 6, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, para aqueles que vivem na iniquidade e que odeiam a Deus, ele vai visitar com juízo até a terceira e quarta geração. Certo? Agora, quem ama a Deus e guarda os seus mandamentos, né? Porque uma forma de você mostrar que ama a Deus é guardando os seus mandamentos, guardando as instruções da Torá, né? Quando você faz isso, você então está mostrando que ama a Deus. Ele vai exercer, portanto, misericórdia. Amor ao miserável, né? Misericórdia significa amor ao miserável, tá? Palavra latina. Aliás, palavra portuguesa de origem latina, né? Bom, então ele faz essa misericórdia, ele age com misericórdia sobre aqueles que o amam e obedecem à sua lei. E trata a iniquidade daqueles que o odeiam com o peso da lei, né? Ele, portanto, derrama a sua ira, a taça da sua ira, né, como diz em Apocalipse, sobre aqueles que preferem continuar em rebelião contra Deus. Versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então o judeu leva muito a sério isso. Por isso que criaram a palavra Senhor, aqui novamente em versalete, tem toda a letra maiúscula, para poder representar o nome de Deus, o nome sagrado de Deus. Eles, por causa desse mandamento de não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, eles evitam, inclusive, falar, historicamente evitaram e ainda evitam falar o nome do tetragrama. E nessa aliança de Deus com o povo, né, o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Porque tomar o nome de Deus em vão, ou seja, não ter respeito, né, ao nome do próprio Deus, é desrespeitar o próprio Deus quanto pessoa, né? E isso é terrível, né? Você desrespeitar a autoridade suprema sobre todo o universo. Não tem como sair bem, né? Versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Santificar aqui significa guardar, significa descansar e obedecer, né, aos mandamentos de Deus sobre o sábado, o Shabat. Nós não fazemos assim, porque para nós esses dias
dias diferentes, né, de adoração, de serviço a Deus, tem uma outra conotação para nós, né? Então, o importante é que a palavra sábado vem de Shabbat, em hebraico, que significa descanso. Então, desde que você separa um dia para descansar, seja no sábado, seja no domingo, e você vai descansar, vai servir a Deus na igreja, vai adorar a Deus. Então, para a gente não faz diferença e cremos que o importante é, de fato, estarmos tendo um dia de descanso e de aproveitamento, né? Mas, especialmente, essa lei aqui específica para guardar o sábado, ela é uma aliança feita especificamente para aqueles que fazem parte da aliança do povo de Deus, que são os judeus, né? A gente pode até guardar o sábado, não é nenhum impedimento, mas não há uma lei específica para quem não é judeu, tá? Aqui é especificamente para servos de Deus que fazem parte desse povo que Deus escolheu. Versículo 9, né, um desdobramento, versículo 8. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Versículo 10, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Então, ninguém vai trabalhar no dia de Shabat. É a lei, né? Versículo 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Claro que descansar aqui é uma forma de dizer, né? Deus não fica cansado. Isaías 40, inclusive, fala isso, né? De que Deus não se cansa e nem se fatiga. Então, não é que Deus ficou cansado, mas Deus descansou no sentido de cessar a sua obra. Ele terminou o seu trabalho, né? Ele parou de trabalhar. Quando ele para de trabalhar e dá por completa a sua obra, então, a melhor palavra aqui que o João Ferreira de Almeida conseguiu é descansar, né? No sentido de parar de trabalhar, tá bom? Ele, então, descansou no 7º dia, portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. O próprio Deus o santificou, né? Separou o dia de sábado, tá bom? Isso aqui faz parte da aliança de Deus com o seu povo. Por fim, para fechar aqui, né, até o versículo 12, né, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue o teu dia da terra, que o Senhor teu Deus te dá. Aqui já começa, no versículo 12 para frente, já começa a lei moral, né? Já começa a trabalhar aqui a moralidade no convívio social entre as pessoas. Então, até o versículo 11 era o aspecto religioso dos 10 mandamentos, onde a gente vai norteando o nosso culto a Deus, a nossa forma de servir a Deus. No versículo 12 para frente tem a ver com a nossa ética social, né? Já começa aqui tratando de honrar pai e mãe, algo que está algo que é tão raro hoje em dia, né? Os filhos hoje são ensinados pela nossa cultura ocidental e longe, né, dos padrões divinos, a desonrar o pai e a mãe, né? A tratar mal, com desprezo até. Alguns abandonam, né, os pais já velhos em asilos e não querem saber, não visitam, enfim, né? Isso não é honrar o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe é prestar obediência mesmo já sendo adulto, já você mesmo tendo a sua família, sendo pai também, sendo mãe. Mas se os seus pais são vivos, honra-os enquanto estão vivos, né? Trate bem os seus pais. Se os seus pais já são mortos, honre a memória deles. Isso também é importante, né? É um valor importante. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança,
não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Bignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Bignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Então, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Há uma promessa aqui, né? Honrar pai e mãe, quem faz isso, recebe a promessa, é o único mandamento aqui com que tem promessa, para ter dias prolongados na terra, para viver bem, né? Viver bastante. Aqui, ó, não matarás, que na verdade em hebraico literalmente é não assassinarás, tá? Ou seja, não tire a vida de alguém, especialmente sem motivo, não é? Então, tente não fazer assim. 14, não adulterarás. Então, está aqui nos mandamentos, adultério é pecado contra Deus, assim como matar, assim como tirar a vida de alguém, não é? Não furtarás, ou seja, não roubarás. Aí tem uma discussão, será que a Bíblia fala sobre propriedade privada? É menos forte do que nós entendemos que deveria ser, não é? Mas sim, se não é para furtar, se não é para adulterar, se não é para fazer nada disso, é porque existe sim uma mulher que é minha, uma esposa que é privativa minha, não é? Então, se ela adultera, alguém está me defraudando, alguém está me roubando. Eu não vou furtar também, nada que pertence ao outro. Nenhum bem material que pertence ao outro, não é? Então, em alguns aspectos, sim, a Bíblia fala sobre a propriedade privada. E essa relativização, né, da propriedade privada, ela é antibíblica, tá? 16, ó, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mentir, né? Hoje em dia o termo que está em moda é fake news. Então, não falar mentiras, não fazer falso testemunho contra o teu próximo, certo? Ou seja, não se mente. Fale sempre a verdade. 17, mais uma vez aqui, ó, envolvendo propriedade privada, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Ou seja, coisa alguma. Eu não tenho porquê, por exemplo, ir para a casa de alguém que é meu vizinho
e ficar lá querendo, botando, né, como o pessoal diz aí, né, colocando olho gordo no jumento dele. Até porque eu não tenho nem vizinho que tenha jumento, né? E não encheria os meus olhos, né? Tentar ficar lá secando o jumento do meu vizinho. Não, não é? Mas aqui é coisa boa, né? Qualquer coisa que pertença ao meu vizinho, aquele que é o meu próximo, eu não posso ficar desejando. Eu não posso querer, né? Me apropriar indevidamente, né? Isso aí é erro, é pecado. E aqui, né, fechando aqui, todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o sonido da buzina, remote fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, né, fala tu conosco, veremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Né? O povo estava com medo, então, de falar diretamente com Deus, ou de receber as palavras diretamente de Deus. Né? Então, esse aqui é o texto dos 10 mandamentos, e é muito interessante que nós temos esses deveres religiosos, espirituais e também sociais, né? Que envolvem envolve, né, o nosso tipo de esforço para fazer o certo perante Deus. Então, voltando aqui, né, para a gente retomar aqui o fio da meada, o próprio Decálogo, né, os 10 mandamentos, perpetuando ideais ainda mais antigos, é um documento ético notável, sendo que sua forma tradicional abrange um código duplo de deveres religiosos e também sociais. Embora submeta as duas áreas, a adoração, a proibição dos ídolos, o juramento, o dia sagrado e a piedade filial de um lado, e a santidade de vida, casamento, das posses, da verdade, do desejo, do outro lado. A autoridade divina direta, né? Tudo isso aqui está no guarda-chuva da autoridade divina. Inevitavelmente, esta forma de mandamento deu o seu tom à moralidade judaica. Portanto, Deus é o centro da moralidade judaica. Por isso que o governo de Deus, né, na vida de cada um de nós. Bom, embora o mandamento final contra a cobiça entre no âmbito onde o legalismo nada possa fazer, né, que a cobiça aqui é dos bens, daquilo que pertence ao próximo. Aí temos aqui uma citação, né, de Segal, do livro de Segal, que é o cerne da sabedoria de Israel, está na Torá. O núcleo principal está nos 10 mandamentos, ou seja, se a sabedoria de Israel está centrada na Torá, o centro da Torá é os 10 mandamentos, então é o centro do centro. Disse que esses mandamentos, reduzidos a 10, teriam a finalidade de facilitar aos pastores guardá-los de memória, né, para que então pudessem sempre estar retomando o ensino dos 10 mandamentos para as pessoas. O desenvolvimento desta base ética no livro da Aliança, né, que está representado aqui em Êxodo capítulo 20, como nós já vimos, até o 23, e ainda 24, né, versículo 7. Então, reflete um fundo histórico simples, que é o fundo histórico, né, do povo de Israel, nômade e agrícola. Nômade porque estava caminhando ainda pelo deserto, e agrícola porque foi pautada, né, sobre a criação né, dos hortifruti e também dos animais. E leva ao senso de justiça e de responsabilidade comedida às condições primitivas. Os delitos capitais são numerosos, a escravidão é aceita, mas a equidade e a piedade começam a afetar a vida social. Né? Então, dentre inclusive os povos pagãos antigamente, Israel era aquele que estava despontando como um grupo social que tinha uma envergadura moral muito sólida e muito alta também, muito grande. Né? E, de fato, isso serviu de base, né, para toda a religiosidade e a vida, de modo geral, do povo de Israel. Bom, o livro de Deuteronômio, por fim, enfatiza o espírito humanitário,
uma liberalidade, compaixão e santidade interior. Porque, de fato, Deuteronômio 6:5, né? Amarás o Senhor teu Deus. Esse amar aqui envolve, como nós já vimos, né? Amar significa obedecer os mandamentos. Então, envolve todo aquele arcabouço ético que nós estamos estudando aqui ao longo das nossas aulas. Então, o livro de Deuteronômio, por fim, enfatiza o espírito humanitário, o espírito, né, de ajuda ao próximo, uma liberalidade, para poder, né, a liberalidade aqui é ser mão aberta para abençoar, compaixão e também santidade interior. Então, não é apenas o aspecto moral, é o aspecto moral atrelado também à justiça, né, que é aplicada aqui numa situação social. Inteiramente de conformidade com o ensino dos profetas, que também, né, reverberaram essa lei posteriormente. Inclusive, os profetas foram porta-voz de Deus para condenar o povo de Israel quando ele falhava na execução da sua adoração exclusivamente a Deus, então do seu envolvimento, né, com a idolatria, tão marcante no Antigo Testamento, e também essa questão de não estar querendo praticar a justiça para o pobre. Isso também marcou e acabou levando, né, o povo ao cativeiro. Desse modo, acreditamos piamente que todo o conteúdo ético da Torá, especialmente no que tange a união civil e religiosa, em foco de nossa pesquisa, é de grandioso valor para a nossa época. Aqui você vê, né, nesse parágrafo aqui, por que nós somos tão atacados. Por que a família tradicional cristã, também herdada, né, desses aspectos até morais e espirituais do Antigo Testamento hebraico, da tradição judaica, né, por que a gente é tão atacado nesses valores? Porque o povo quer desconstruir esses valores éticos da Bíblia, porque é uma afronta contra o próprio Deus. Entenda, o diabo não pode atacar a Deus, ele não tem poder para isso. Então o diabo tenta atingir aqueles que servem a Deus, que são mais fracos. Só que nós contamos com a bênção do próprio Deus, que é o Todo-Poderoso. Então o diabo, por vezes, atinge a gente. Mas então recorremos àquele que é mais forte do que nós. Então somos abençoados por isso. Somos protegidos pelo próprio Deus, né? Concluímos ainda durante a consecução desta obra que a postura assumida por Moisés diante do seu segundo matrimônio com a mulher cussita, sim, lembra-se dela? Mulher cussita, que a discussão se era Zípora, se não era, não é? Eu acredito que não era, a mulher cussita era a segunda esposa dele. Então, não se constituiu o fator principal que desencadeou a reação de seus irmãos inicialmente, que era a sedição, né, de Arão e Miriam. Uma espécie de altivez de espírito levou-os a se revoltarem contra a autoridade divinamente constituída de Moisés. E, claro, essa rebelião contra a liderança de Moisés, né, aprovada por Deus, o próprio Deus encarou essa rebelião de Arão e Miriam como uma afronta, uma rebelião contra o próprio Deus. E como nós vimos aqui, né, só você recuperar nas aulas anteriores, essa questão de revolta contra uma liderança instituída por Deus, isso é muito sério, né? E no caso de Miriam, ela ficou temporariamente leprosa por causa disso. E Arão também nunca chegou a ser um líder forte, né, que ele poderia ter sido, também demonstrando essas fraquezas aí ao longo, né, do seu trabalho lá no deserto. Bom, no entanto, cabe aqui ressaltarmos, mais uma vez, que a conduta de Moisés, neste particular, ou seja, lidando, né, inclusive, com essa situação da sedição dos seus irmãos, foi de uma mansidão invejável, o que nos leva a concluir que sua postura foi perfeitamente ética, já que a poligamia e a exogamia eram toleradas na sociedade judaica em seu tempo. Então, poligamia, casamento com mais de uma mulher, né? Por isso que Moisés se casou 2 vezes.
E exogamia é o casamento com pessoas de outras nações. Não era recomendada, mas era tolerada, tanto a poligamia quanto a exogamia. Eram toleradas, não há uma recomendação bíblica para um casamento com mais de uma pessoa, né? com várias, mais de duas pessoas, aliás, né? Mais de um que uma mulher, né? Ou a exogamia também, né? Não há uma proibição, tá bom? Havia, na verdade, uma tolerância a essas práticas aí na sociedade judaica no tempo de Moisés. Sua paciência na solução divina fez toda a diferença necessária naquela situação polêmica com os seus irmãos. Então fica a lição para nós terminarmos a nossa aula. Que todos os servos de Deus sejam como Moisés, mansos e perante as situações afrontosas que a vida nos prega. Né? Lembrando aqui que mansidão não é ter sangue de barata, como dizemos, né? Mansidão aqui não é a gente simplesmente aguentar tudo calado, ter essa postura, uma postura apática, né, nos desafios da vida. Mansidão não é isso. Mansidão é humildade perante Deus, principalmente. E humildade também perante o nosso próximo. Né? A própria Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Né? Então, mansidão aqui tem a ver com essa humildade, principalmente humildade perante Deus, tá bom? Muito bem, então, o meu desejo para todos nós é Shalom Vrahá. Shalom, que é paz, o Vrahá é bênção, não é? Paz e bênção para a vida de cada um de nós, tá bom? Aqui no final do meu livro tem um glossário, que se você adquirir, você pode ver aqui algumas expressões próprias, né, da tradição judaica, para você compreender algumas palavras que eu usei aqui. E no final as obras consultadas. Né? Então você tem aqui Bíblias, várias Bíblias. Você tem aqui também a Bíblia Hebraica Shortcartência, que é a Bíblia Hebraica, né, que eu uso. Tem a Torá, a Lei de Moisés, então, outra tradução ecumênica da Bíblia, que é católica, Bíblia de Estudo Plenitude, a Septuaginta, a Bíblia Vida Nova de Estudo também, Bíblia de Referência Thompson, livro de exegese, né? Que é Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, a Torá, Teologia e História Social da Lei do Antigo Testamento, que é um livro de Frank Kruzman, Alice Lafay trouxe ao Antigo Testamento, perspectiva feminista, quando falamos de feminismo, né? Albert Puro, Pentateuco em Questão, as origens e a composição dos 5 primeiros livros da Bíblia à luz das pesquisas recentes. Temos ainda a formação do Antigo Testamento, de Rolf Rettorf, e alguns comentários, né, de Irving Bunin, Ética no Sinai, Giacomo Alimentani, Midrash, comentário bíblico Moody, de Charles Pfeiffer, né? História e Arqueologia do Antigo, temos aqui Júlio Trebole Barreira, a Bíblia Judaica e Cristã, História de Israel dos povos vizinhos, História dos Judeus, as traduções históricas de Israel, Samuel Schultz, o Judaísmo Vivo também, como referência fiel de Michael Ashley, a Enciclopédia de Champlin, né, que também é muito boa, Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, que é um livro fenomenal, de William Coleman, publicado pela Betânia, Robert Plecker, Divórcio à Luz da Bíblia, José Segal, O Povo do Livro, né, que é o livro mais judaico também, tá bom? Sobre a minha vida, só para relembrar aqui, né, quem eu sou, pastor evangélico, mestre em ciência da religião, teólogo, professor, escritor, integrou a equipe de revisores da Bíblia de Estudo Matthew Henry, e é a publisher da Editora Contextualizar, com vasta experiência em publicação e marketing literário para autores iniciantes. É casado com Márcia Cristina Bignon. Se você quiser conhecer a Editora Contextualizar, né, meus livros, minhas obras também para comprar, acesse contextualizar.com.br. Então você vai conhecer o meu material. Né? Aqui outros livros de minha autoria também. Não tenho aqui para venda, mas você consegue comprar no site. Ali você vai ter como adquirir, né? O livro A Semente e a Palavra,
Eu falo sobre pregação, ensino as pessoas a pregarem a palavra de Deus. O Cheiro das Águas é um livro sobre também avivamento, né, pessoal. Outro livro aqui, Vitória dos Desafios da Vida, quando eu faço um estudo bíblico bastante completo sobre a vitória, né, que a Bíblia fala sobre a vitória. E dentre outros livros também. Mas aqui terminamos o nosso trabalho, né? Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu me acho aqui. Muito bem. Interromper compartilhamento. Joia, 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 joia. Eu quero agradecer ao pastor Davidson, né, por abrilhantar as nossas manhãs de quarta-feira através do ensino, transmitindo conhecimento para que possamos aprender, compreender e até mesmo ajustar de acordo com os princípios, né, bíblicos a respeito de relacionamento, a respeito de algumas ideias, né, que surgiram e entraram no seio da igreja, e aí como se posicionar. Isso tudo nós aprendemos aí na exposição do livro do pastor Davidson, esse que nós trabalhamos ao longo desses últimos meses, a ética do casamento judaico, né? Fala aí sobre o casamento, fala aí sobre algumas outras questões polêmicas, mas que precisam ser passadas. E aí eu quero te incentivar, então, a adquirir esse livro, A Ética do Casamento Judaico, do pastor Davidson, né, que foi o pano de fundo, a base para todo esse estudo, né? Você pode acessar aí a nossa página, ver lá os estudos sobre a ética do casamento judaico. Você pode acessar também, né, o canal do pastor Davidson, e você pode adquirir o livro do pastor Davidson. Então você tem 3 maneiras de ter acesso a esse conteúdo. E não esquecendo, existe também um outro conteúdo que também vale a pena, eu li, né, e nós já estudamos também, que é justamente revelações originais do Salmo 23. Olha aí, ó, muito bom esse livro, vale a pena ter. Para quem gosta de pregar ou de fazer devocionais, aqui você tem insumos para compreender, de acordo com o original, sobre o Salmo 23. Vale a pena. E aí eu quero te incentivar a adquirir esses 2 livros, né? Pastor Davidson, como é que se faz? Porque no último encontro você falou que tem livro aí que você vai para a 2ª edição. Como é que é? Dá uma orientação aos nossos irmãos que estão assistindo e outros que vão assistir. Como é que eles fazem para adquirir o seu livro? Então, é só fazer contato, né? Os livros realmente estão esgotados, mas eu já mandei imprimir. Fiz uma reimpressão desse livro aqui. E qualquer livro desse, você também consegue entrar no site da Editora Contextualizar, contextualizar.com.br. Você consegue também fazer uma encomenda ali e uma gráfica vai imprimir o seu exemplar e vai mandar para você, comprando por esse link que está ali no site, né, da Editora Contextualizar. Se você preferir, quando chegar essa nova remessa que eu mandei imprimir, que eu mandei reimprimir, né, a 2ª tiragem do livro do Salmo 23, é só fazer contato comigo. Meu número de WhatsApp é 021 aqui no Rio de Janeiro, 998-585402. 998-585402, sendo o DDD 21 aqui para o Rio de Janeiro. Então, eu vou também te orientar como você pode fazer para adquirir os meus livros, né? Mesmo que estejam esgotados aqui comigo, mas você consegue adquirir por links, né, pela internet e ser abençoado, né, com a leitura desse meu material. Ei, queridos, aí estou colocando aí no comentário, caso alguém queira, contato aí com o pastor Davidson, 21 998 585402, e também lá, acessar lá o site Editora Contextualizar. São aí algumas maneiras que você pode ter acesso para poder ter essas relíquias, essas preciosidades aí, né,
como material de fundo, como material de apoio. Já pensou? Já estou até te vendo, hein? Você lá na escola dominical participando, aí o irmãozinho faz uma pergunta, aí você, por ter lido lá o Salmo 23, olha, no Salmo 23 diz isso assim, assim, eu aprendi isso lá lendo o material do pastor Davidson Bion, olha, sobre a ética do casamento, olha, tem isso assim, 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 que é preciso refletir com mais calma e tal. O livro do pastor Davidson falando sobre a ética do casamento, ele deixa isso muito claro. Já estou te vendo, hein? Então não podemos deixar de ter acesso a esses materiais. Queridos, o que eu posso dizer é o seguinte, quem lê viaja, quem lê tem conhecimento, quem lê dificilmente vai ser pego de surpresa ou vai ser enganado. É isso que eu percebo quando a gente vê um pequeno trecho lá no livro de Atos que vai falar sobre os cristãos em Bereia. Seja quem fosse que estivesse pregando lá, o que eles estavam fazendo? Procurando lá para saber se aquilo que estava sendo dito procede. Então eu quero te encorajar, eu quero te desafiar a ler. E por que não? Nós temos aí algumas literaturas do pastor Davidson. E por que não, né, ler as literaturas do pastor Davidson? É um dos que eu recomendo. Estamos chegando ao final da nossa live dessa manhã. Lembrando, dois avisos aí importantes. Lembrando, primeiro aviso, o pastor Davidson retorna na semana que vem, e na semana que vem nós vamos trabalhar, né? Ele vai trabalhar a respeito de um livro muito bacana, de um livro que faz sentido, né, trabalhar nos dias de hoje. Qual é o livro, pastor Davidson? Livro do profeta Abacuque. Tem bastante bênçãos para nós, promessas e também tem uma declaração de fé que precisamos aprender a imitar. Né? Quando a crise se apresenta, crise em diversas áreas, a gente precisa mais do que nunca aprender a se apegar a Deus. Então eu quero convidar você, né, o pastor Aderson também, quer convidar, né, nós dois estamos convidando para que você participe conosco de uma série de aulas muito específicas e aprofundadas sobre o livro de Abacuque. Você poderá, inclusive, se preparar para dar uma aula sobre o livro na escola dominical, para pregar mensagens sobre ele. Acredite, o povo do Brasil precisará muito desse tipo de abordagem, desse tipo de mensagem, de aula, porque nós estamos aguardando o melhor de Deus, mas sabemos, né, que podemos enfrentar dias muito ruins. Isso aí. Então, eu quero te incentivar a chamar virtualmente os seus amigos para que participem. Ah, mas os meus amigos não vão poder participar porque nesse horário eles estão estudando, ou porque nesse horário eles estão trabalhando. Não tem problema. Como assim, pastor? Isso não tem problema. Copia o link, manda para eles possam assistir depois. Mas o importante é que eles assistam. E aí, não custa nada, assista, deixe seu comentário. Pastor, e se à medida que eu for estudando sobre o livro de Abacuque eu tiver alguma dúvida, como eu faço? Muito simples. Se você estiver assistindo online, você pode aí no chat, na sala de bate-papo, já colocar a sua pergunta. E aí, em algum momento, ainda na transmissão, o pastor Davidson vai estar esclarecendo a dúvida. Ah, pastor, mas e se o meu amigo que vai assistir depois, se ele tiver alguma dúvida? Também muito simples. O que ele pode fazer? Ele assiste, anota a dúvida dele, manda para você, e aí você pode, então, quando estiver online, compartilhar a dúvida dele, ou pode entrar lá na nossa página, ou enviar uma mensagem para mim via WhatsApp com a dúvida referente ao seu amigo, para que possamos passar para o pastor Davidson e responder. E ele tem, então, o seu devido esclarecimento. Então, essa aí é a primeira dica, ok? Que eu faço para vocês com relação a esse estudo. Compartilhe, chame, divulga, né? E também eu quero te incentivar, né, a que se conecte a nós. Nós queremos ser instrumentos do Senhor para abençoar outras vidas. Nós queremos ser instrumentos do Senhor para anunciar a todos os nossos amigos e irmãos quanto ao que está prestes a acontecer
no futuro. E quando eu falo no futuro, eu quero direcionar a minha fala. Diz respeito à volta de Cristo Jesus. A volta de Cristo Jesus está perto. E é nesse momento que nós precisamos estar com a nossa fé cada vez mais fortalecidas, cada vez mais embasadas na pessoa do Filho, Cristo Jesus. E eu acho que essas são algumas das oportunidades que nós temos de contribuir com o fortalecimento da sua fé. Tá bom? Queridos, estamos então encerrando. Amanhã com Deus, né? Amanhã e sexta-feira, teremos um convidado aí também nesses dias. Eu quero convidar o pastor Davidson para poder encerrar, fazendo uma oração, agradecendo a Deus por esse período de estudo sobre com base nesse livro, e já pedir também para a próxima semana, né, quando estaremos fazendo a exposição, no caso do pastor Davidson, estará fazendo a exposição sobre o livro de Abacuque. Amém. Vamos orar então, queridos. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de mais uma vez trazer um estudo bíblico que possa trazer, ó Pai, conhecimento ao teu povo, possa inclusive nortear a vida familiar de muitos irmãos. Nós te exaltamos por isso, te exaltamos por essa iniciativa do pastor Aderson e por também me dar condições, ó Pai, de ajudar e contribuir para essas lives que estamos sempre fazendo por aqui. Dá a tua graça para nós, para o nosso futuro, abençoa o nosso país, abençoa a nossa vida. Nós clamamos a ti, ó Deus, pela tua bênção. Em nome de Jesus é como nós oramos agora e para sempre. Amém e amém. Amém. Queridos, um beijo grande. Hoje, quarta-feira, aqui em Aracruz acaba de cair um pé d'água, tá chovendo, né? Mas olha, mesmo chovendo, as bênçãos do Senhor, elas chegam, tá? Tudo de Deus. Muito obrigado. Então, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Amém. Shalom a todos. Shalom. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.